Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual.
Por esse amor, nós estamos aqui. Amém? E porque nós estamos aqui,
E nós recebemos dessa graça. Tudo o que nós podemos é responder a esse amor, em adoração, em louvor a esse Deus que é tão maravilhoso, tão sublime, e não há outro que se compare ao nosso Deus. Não há outro, Senhor, que se compare a Ti. Não há outro, Jesus, digno de louvor e de adoração. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia
Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu meu desejo é te conhecer, coração, e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo, meu prazer é viver em ti, Senhor. Viver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Toque o meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor
habitas em meio ao recebe então nosso louvor, Jesus. O nosso louvor é fruto de uma vida rendida aos teus pés, Jesus. Recebe a nossa adoração. Começa a integrar o teu cântico ao Senhor. Recebe a nossa adoração. Não apenas palavras vazias, não apenas meras melodias, mas adoração que vem do coração. Adoração que te agrada, que te alegra, que toca o teu coração, que atrai tua presença, Jesus. Recebe nosso sacrifício. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia. Santo, 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 Santo é o Senhor. Diante do Senhor agora. Se inclina diante do Senhor agora. E reconhece a santidade dEle. Reconhece que Ele é santo, santo nas alturas. Mas nesse lugar também Ele é santificado. Nós reconhecemos a glória. Nós reconhecemos a santidade de Deus. Oh, nós reconhecemos o trono de Deus. Só existe um Rei. Só existe um Senhor. Só existe um que é digno de ser adorado, que merece ser adorado, e é a Ele que nós exaltamos nessa noite, é a Ele que nós rendemos glória, é a Ele que nós rendemos honra. Então comece a fazer isso, deixe sair dos seus lábios exaltação ao Senhor, deixe sair dos seus lábios, oh, engrandece ao Senhor, engrandece ao Senhor, oh, levanta, levanta a voz e diz ao Senhor, inclina o teu coração diante dEle, inclina o teu coração diante
Santo, 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 Tu reinas para sempre. E aqui te esperarei, cantando a Ti. Tu és maravilhoso, Tu és o mais belo, e eu quero conhecer-te mais. Santo, 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 Oh, nós nos inclinamos diante da Tua majestade, Senhor. Nós dizemos que não há outro, Senhor Jesus. Ah, Senhor, este é o lugar que nós queremos estar em meio à Tua glória, Senhor, em meio à Tua presença. Ah, Senhor, aonde todas as trevas são dissipadas. Ah, onde todas as trevas são dissipadas. Tudo que é treva em nós, a Tua luz, oh Senhor, ilumina. Oh Jesus, ilumina os nossos corações, Senhor, com a Tua presença. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas agora. Permita que o Espírito de Deus fale diretamente ao teu espírito. Escuta a voz do Espírito. Escuta a voz do Espírito agora. Oh, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua santa presença. Obrigada, Senhor, por podermos estar no Santo dos Santos, Pai. Obrigada porque o véu foi rasgado, Senhor Jesus.
Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor Jesus. Nós te contemplamos, nós te adoramos. Oh, Jesus, nós te celebramos, Senhor. Celebramos a tua presença, Senhor Jesus. Oh, Jesus, aplaude, Jesus. Aplaude, Senhor. Bom, gente, Mateus capítulo 14, 30, é um versículo grande, mas um pedaço dele fala o seguinte: quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E o tema da palavra dessa noite é a respeito dessas histórias, principalmente de uma dessas que se passa ali com Jesus. Mateus vai falar dessas duas histórias, mas o tema então fica como ficou com medo e afundou. Jesus amado. É claro que essa história conhecida, muito conhecida da maioria de nós, fala a respeito de uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus, que Pedro teve com ele. Algo inesperado, algo assim maravilhoso aconteceu com aqueles homens que estavam seguindo Jesus. Mas também vai falar para nós de um sentimento, de algo ali que tentou roubar essa experiência daqueles homens, e que isso normalmente também vai acontecendo conosco. Esse sentimento, ele se chama medo. Medo. E você que veio nessa noite vai poder receber algo muito especial de Deus, porque eu entendo que existe algo a ser feito conosco. Porque talvez em alguns momentos, sem a gente perceber, a gente foi envenenado pelo medo. E a gente vai ver alguns textos que falam sobre isso. Como o medo, ele tem esse poder em nós. Esse poder de quando ele injetado, ou ele absorvido, ou de alguma forma que ele entrou dentro dos nossos corações, como esse sentimento, ele age exatamente como um veneno. Ele vai tentando contaminar todo o nosso corpo, contaminar as nossas ações. E esse sentimento, o medo, ele é aquilo que talvez mais revela o quanto, em momentos decisivos das nossas vidas, nós também tiramos os nossos olhos de Jesus. Pedro, ele começou muito bem, essa história vai falar sobre isso. Ele deu passos impossíveis, mas bastou ele olhar para o vento, que o que era fé virou pânico. Existem duas histórias nos evangelhos em que Jesus está presente em uma tempestade, e o mar ele se acalma simplesmente por uma palavra, ou melhor, simplesmente pela sua presença. A primeira delas, Mateus capítulo 8, 23. Eu não vou ler esses textos agora, para a gente avançar nessa palavra, mas anota aí com você, Mateus capítulo 8, versículo 23, no entorno desse texto você vai ter todo o contexto. Aqui Jesus, ele acalma a tempestade quando ele estava em um barco. Jesus presente, acalmando uma tempestade que de repente ela surge. Aqui o contexto, Jesus está dormindo no barco com os discípulos, quando uma grande tempestade se levanta. Alguém aqui conhece tempestade? Tipo aqui aconteceu ontem em alguns lugares, né? Qual foi o lugar mais perto aqui que a gente teve uma tempestade? Rio Bonito, né? Palhoça, não? Que tudo acontece na Palhoça, né? Não teve uma tempestade na Palhoça? Segura essa aí, Alessandro. Mas a gente conhece as tempestades que muitas vezes nos pegam. E essa é uma história que mostra sobre isso. Jesus, ele acalmando uma tempestade. Aqui, Jesus estava dormindo no barco, quando os discípulos perceberam aquela tempestade se levantando. Aqueles homens, eles entram literalmente em pânico, é a palavra que o texto traz para nós. Eles estavam achando que eles iriam morrer.
e eles vão lá até Jesus, eles despertam Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende o mar e tudo se faz em calmaria. E ele pergunta para aqueles discípulos: por que vocês estão com tanto medo? A segunda história é Mateus capítulo 14, versículo 22. Também anota esse texto, vai ser importante para você voltar nessas histórias durante a semana. Aqui Jesus anda sobre o mar durante a tempestade. Aqui Jesus não está no barco no início. Os discípulos, eles estão sozinhos nesse momento. Eles estão lutando contra o vento. Jesus não estava ali com eles. E ele vem andando sobre as águas. Essa história é maravilhosa, talvez é uma das histórias que tem mais vídeos, né? Mais cenas elaboradas, onde Jesus vai andando sobre as águas. E aqui mesmo quando Jesus ele estava distante daqueles homens, ou melhor, mesmo quando ele parecia estar distante, Jesus ele se aproxima de uma forma inusitada daqueles homens. Em meio à tempestade que eles estavam vivendo, Jesus se aproxima deles. E quando Jesus ele chega ali naquele barco, ou há uma distância que aqueles homens reconhecem que Jesus agora estava presente, o vento também cessa imediatamente. Então, essas histórias não são apenas sobre Pedro e os discípulos, é claro. Essas histórias, elas falam muito sobre quem? Aqui a gente tem uma resposta, mais alguma resposta, pelo menos duas, né? Essas histórias todas, elas estão falando sobre quem? Obrigado, Tom. Estava esperando aqui um segundo. Obrigado. Valeu. Pô, não ouvi, Gabriel. Vou ficar mais esperto aqui. Essas histórias, é claro, que estão falando muito sobre nós. As duas, elas tratam de um evento que aconteceu. Um evento que Jesus, é claro que, como nas nossas vidas também, muitas vezes Ele permite que aconteça, para Ele poder revelar a sua presença, talvez desde o início conosco, mas em alguns momentos, nós distantes de Jesus da mesma forma. As tempestades, então, nessas duas histórias, mostram para nós que elas são também um canal de Deus se aproximar de nós, de Deus falar algumas coisas conosco, de Deus repartir algo que é importante, ou melhor, vital para as nossas vidas. Essas histórias falam sobre fé, mas é claro que também fala sobre os nossos medos. E juntas elas mostram que Jesus, Ele é o Senhor absoluto das tempestades, externas e internas. Porque também tem as tempestades internas. Não tem? Tempestades que de repente ninguém está vendo, mas dentro de nós é uma trovoada, é uma barulheira, é raio para todo lado, é chuva caindo. Porque as tempestades externas, quais seriam? Para a gente poder entender tudo aquilo que Jesus, Ele faz conosco e como Ele se aproxima de todas as nossas tempestades. A externa poderia ser o quê? Uma doença, muito bem. Divórcio, baita tempestade. Oi? Desemprego, quando mexe com as nossas questões ali de segurança, financeiras. É claro que são tempestades. Que mais? Quais outras tempestades externas? Falamos aqui de crise, não fala crise no casamento, tá? Crise no casamento, doenças, questões financeiras. Falta alguma? Conhece alguma outra tempestade? Perdas. Relacionamentos viram a tempestade.
Dependendo. Mas como assim, tipo conflitos? Mas a gente tem isso. Você sabe que existe uma pesquisa que diz que os nossos conflitos pessoais tá no ranking ali entre número 1 e número 2 dos nossos maiores problemas durante a nossa vida. Então, sim, os nossos relacionamentos, coisas acontecendo que mexem conosco, mas a gente vai entender algo que vai de repente, quando nós identificamos, vai sendo percebido o que vai acontecendo conosco quando essas situações, mesmo que elas sejam diferentes, acontecem dentro de nós, o poder que elas têm de nos mobilizar, o medo que essas tempestades exteriores causam em nós, o pânico muitas vezes, e as tempestades internas. Alguém tem uma dica de uma tempestade interna? Meu Deus. Crise de ansiedade. Medo do medo. Está dentro, claro, a gente vai chegar nisso aí. Provas, traumas, depressão, rejeição. Rejeição é uma tempestade interna que quando ela chega também, meu Deus, se você não tem onde se segurar, barulho do mesmo jeito, chuvarada, aquele tempo ruim, onde a gente não vê mais o sol, aquela ventania, tirando coisas do lugar. Essas coisas todas que vocês falaram, que dizem respeito a tempestades internas, que muitas vezes chegam contra nós, elas têm esse poder ou não têm, de tirar as nossas coisas do lugar? Quando vai mexendo com as nossas seguranças, daqui a gente entra nas duas tempestades, as nossas seguranças, as coisas que nós vamos perdendo em meio a tudo isso. Todas essas coisas, elas têm um poder de nos mobilizar pelo medo. E é o que estava acontecendo aqui nessas situações. Essas histórias retratam com precisão um movimento que acontece dentro de nós, na nossa alma, quando, na verdade, nós tentamos, de alguma forma, nos segurar em meio às tempestades, porque a gente também é mestre nisso, em tentar se segurar em meio às tempestades, é natural em nós, a gente tem um tal de instinto de sobrevivência, mas esse instinto de sobrevivência, às vezes, entra também num lugar como esse, onde nós vamos tentando de tudo, ou melhor, nós vamos tentando nos agarrar em todas as coisas, ou em algumas coisas que seriam talvez um socorro para nós simplesmente fugirmos das tempestades. Assim como Pedro, muitas vezes nós começamos respondendo à voz de Jesus. Nós ousamos sair do barco, porque aqui uma dessas histórias, não entrei nela porque é bastante conhecida, aquela que Pedro é convidado a sair do barco, e ele anda sobre as águas. Aqui, no começo deu tudo certo, Jesus chama Pedro para fazer esse passeio, para andar como ele andava, para viver coisas sobrenaturais, e Pedro, como um discípulo, ele estava atrás disso, e nós também estamos. Nós estamos atrás dessa vida sobrenatural, andarmos sobre as águas, responder à voz de Jesus, obedecer, seja qual for o convite dele. E Pedro, aqui, ele ousa sair do barco, acreditando que ele poderia sim andar em algo que era impossível. Mas quando o vento aumenta, a realidade aqui parece, pelo menos para mim, e eu acredito que para Pedro também, essa realidade parece contrariar, pelo menos momentaneamente, a promessa de um passeio com Jesus milagroso. E o texto vai mostrar para nós que o personagem principal dessas duas histórias é ninguém mais, ninguém menos do que o temível medo. O medo, ele aparece aqui.
Presta atenção, o medo, ele aparece na vida de um homem de Deus. E o olhar de Pedro, que antes estava fixo em Jesus, o olhar de Pedro, que antes estava fixo em Cristo, ele foi direcionado para um outro lugar. E o texto mostra para nós que o olhar fixo de Pedro em Jesus foi direcionado aqui para as circunstâncias, ou melhor, para a própria tempestade. E esse aqui é o ponto importante para nós, em que a fé pode se misturar com a nossa visão. O problema não é o vento, aqui nunca foi esse o problema, ou em todas as situações, como essas duas que eu trouxe para vocês. Nas nossas tempestades, lutas, nos nossos desafios, o problema nunca será a tempestade. O problema aqui não foi a tempestade, o problema aqui foi o deslocamento do olhar. É o que aconteceu, motivado por alguma coisa, que a gente já sabe, mas que fez com que Pedro tirasse os olhos de Jesus nesse momento que ele não poderia. A fé, ela não falha porque Deus muda, mas porque nós deixamos de olhar fixamente para Ele. Pedro, ele não afundou aqui por falta de coragem, porque a gente encontra coragem nesse texto de Quilo. Ele afundou porque ele trocou o foco da presença de Jesus, dos olhos de Jesus, pela força do vento. E é exatamente aí que o medo, ele pode se tornar algo paralisante em nós, e a gente chega então no veneno. Quando nós deixamos de enxergar quem está conosco, e passamos a enxergar apenas aquilo ou aqueles que estão contra nós. A fé, ela é a certeza de que nada vai dar errado. É a convicção de que mesmo que tudo esteja balançando nas nossas vidas, Jesus, Ele continua o mesmo. Ele continua sendo essa mesma pessoa que nos chama para essas experiências, e Ele continua sendo, em meio a tudo isso, o nosso único lugar estável, onde, quando nós aprendemos a não tirar os nossos olhos dele, nós teremos fixado qual é o nosso caminho, em meio a qualquer uma das situações que nos desafiarão ao longo da nossa vida. Mas os meus olhos, eles precisarão ser treinados para isso. Amém? Os nossos olhos precisam desse treinamento. Porque assim como Pedro, assim nós faremos. Ou melhor, nós seremos tentados a andar por esse caminho. A Bíblia fala sobre isso, sobre todas essas histórias, como elas são inspiração para nós, como elas nos mostram uma revelação, como elas nos mostram algumas decisões que foram tomadas, e nós precisamos aprender com todas elas. Porque o importante, quando tudo está agitado nas nossas vidas, quando tudo está balançando, quando nós estamos vivendo tempestades, o importante é nós aprendermos o que só nesse momento nós poderemos aprender, que Ele sempre continuará sendo o nosso lugar estável. Amém? A nossa estabilidade. A nossa estabilidade não estará nunca em nós, não estará no chão que nós estamos pisando, mesmo que seja um chão que Jesus nos chamou a andar. A nossa segurança nunca estará nas coisas, a nossa segurança nunca estará na falta até mente de ventos contrários, porque talvez aqui seja uma das coisas que mais nos pega e rouba aquilo que Deus tem para nós, é nós vivermos numa calmaria. Alguém aqui está vendo uma calmaria? Pausa dramática.
Ninguém vivendo numa calmaria? Ninguém? Não? Você está com medo de falar, né, que está em calmaria e dá azar, né? Não, né? Bom, se ninguém está vivendo em calmaria, você está vivendo numa tempestade? Não? Ventinho? Porque calmaria também, calmaria não, né? Calmaria nos dias de hoje é muito complicado. Pelo menos um ventinho sempre a gente sente batendo contra nós. Mas o que acontece com esse medo que foi identificado aqui nessas histórias, é claro, que além dele nos paralisar, ele vai tendo um poder dentro de nós de nos distanciar de algumas coisas. Esses dias, Deus me deu uma visão, e essa visão, eu via um tabuleiro de xadrez. Alguém aqui conhece tabuleiro de xadrez? Já jogou xadrez? Olha, bastante gente. Quiser ficar com a tua mão levantada, para você depois combinar um joguinho com alguém? Não é, porque nem todo mundo joga xadrez hoje em dia. Tá, então vou para a segunda pergunta. Vocês levantaram a mão, vocês conhecem. Agora, quem joga? Ah lá, ó. Ó. Quem sabe jogar, quem joga? Eu jogo, ó. A visão era um tabuleiro de xadrez. E eu via, para quem joga, eu via aquele tabuleiro, mas eu via ali uma dificuldade para mexer aquelas peças. Eu via um receio para colocar a mão em uma daquelas peças e movê-las. É como que, o que eu percebia nessa visão, é como que se eu mexesse uma peça errada, o problema poderia ser grande, o prejuízo seria gigante. Então, o tabuleiro estava lá, as peças todas estavam colocadas, cada uma no lugar certo, cada uma com o propósito certo. Eu via que esse tabuleiro não era como, por exemplo, um grupo de pessoas, cada um diferente ali. A gente tem, sei lá, o rei, a rainha, tem o cavalo, tem o bispo. Não, eu via esse tabuleiro de xadrez como sendo algo único, como sendo algo individual. Então, por exemplo, aquele meu tabuleiro de xadrez, como a minha vida, e eu creio que esse tabuleiro de xadrez também como a vida de muitos de vocês aqui. Então, você imagina isso, você enxergando um tabuleiro de xadrez com todas essas peças, várias opções, mas você morrendo de medo de mexer numa dessas peças. Por quê? Porque talvez, se eu não mexer, eu não vou perder. E era uma visão de um tabuleiro de xadrez totalmente paralisado, onde não ia para um lugar, onde não ia para outro, e no final, ali das contas, não deu nada certo, né? Porque não perdeu, mas também não ganhou, não avançou, por causa do medo, mas também não fez absolutamente nada. E o que eu sentia, a hora que eu enxergava essa visão, eram muitas coisas conectadas a essas peças, como medo de dar alguns passos, como medo de tomar algumas decisões e errar, simplesmente um medo de errar. O medo de mexer uma peça e comprometer todo um resultado. Agora aqui eu tenho certeza que todo mundo faz parte dessa história. Às vezes não dá medo? Uma decisão, de repente na empresa ali. Uma decisão em casa, de repente. De repente uma decisão a respeito do teu coração. Uma decisão que diz respeito a um passo que Deus está chamando você a dar. Em algum momento nós estaremos diante dessas histórias, que talvez aqui já não são mais tempestades, não são essas coisas que a gente olha e são problemas, mas nós estamos diante de coisas que nós precisaremos movimentar nas nossas vidas. E aqui Pedro, é claro, depois a gente percebe na vida dele tudo aquilo que aconteceu, porque ele se moveu, mesmo que aparentemente a gente vai achar em algum momento que ele fracassou, mas a gente vai perceber que não. Mas ele se moveu, e assim como nós precisaremos, ou melhor dizendo, nós precisamos estar atento para aquilo que está agora
diante das nossas vidas, para nós não deixarmos de mexer absolutamente nada por medo, ficarmos parados, ficarmos com receio de não perder, não conquistar, não obter, ou melhor, estragar aquilo que pelo menos está me mantendo vivo e aparentemente feliz, satisfeito. Talvez se eu mexo uma dessas peças, eu corro o risco de perder aquilo que eu já tenho. E essa visão falava muito sobre isso. O medo é uma das forças espirituais mais sutis e mais destrutivas que agem contra o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Porque esse veneno, que se chama medo, ele nos faz hesitar. Ele tem o poder, uma vez que ele entrou em nós, de interromper processos que são espirituais. Segundo a Bíblia, eu não vou trazer aqui os textos para vocês, mas o medo, ele tem o poder de 3 coisas principais nas nossas vidas: paralisar as nossas decisões, congelar os sonhos que Deus tem para nós, e muitas vezes que também nós temos, e nos distanciar do propósito. Se você está anotando, eu vou repetir. O medo tem o poder, segundo a Bíblia, esse veneno que vai escorrendo dentro de nós, de paralisar as nossas decisões em primeiro lugar, congelar os sonhos e distanciar a gente do nosso propósito. O medo, ele não faz somente a gente parar, é óbvio, ele nos faz recuar. E quando nós recuamos, o propósito de Deus também deixa de avançar através de nós. Aqui a gente poderia pegar um caminho de vários homens de Deus, da igreja, a história da igreja que avançaram, que o reino de Deus avançou. Por quê? Porque esses homens, eles ousaram dar passos que Deus estava chamando para que fossem dados, mexer algumas peças, mudar um pouquinho a sua realidade, fazer com que a sua vida realmente contribuísse de uma forma decisiva para o reino de Deus também, intencional. Porque se nós também não fazemos nada com aquilo que Deus tem colocado para nós, que precisa ser feito, alguns processos, além do nosso pessoal, propósitos, serão interrompidos. Não tem como a gente não pensar nisso, porque às vezes a gente fica com um pensamento assim, Deus vai levantar outra pessoa. Quem já ouviu isso? É verdade ou é mentira? Eu acho que depende da situação. Porque quando nós falamos a respeito de algo que Deus tem, que é a vontade soberana dele, ele vai fazer e ele vai usar pessoas, quando essa é a estratégia dele. Ele chama pessoas, uma pessoa não ocupa o seu lugar, ela vai chamar outra pessoa. A gente vê isso acontecendo, mas tem coisas que elas não acontecerão também. Pelo menos da forma que era o projeto original. Por exemplo, não vou ficar falando da nossa experiência ali de implantar uma igreja da Itália, mas eu já estou falando. Eu estava pensando em outra coisa, mas voltei nessa. Mas se a gente não tivesse ido, né? Se aqueles irmãos, as famílias que foram conosco não tivessem olhado para o seu tabuleiro de xadrez tão complicado, complexo, que nem todo mundo sabe mexer direito, e se não avançasse, aquela igreja ela estaria lá? É difícil dizer. Eu creio que a vontade de Deus, ela sempre será cumprida, independente de nós. Mas exatamente do jeito que está lá, não teria acontecido. Porque Deus ainda vai nos usando, Ele vai nos chamando para nós vivermos com Ele coisas que são espetaculares. Foi o que aconteceu
com o povo de Israel diante da terra prometida, história também muito conhecida por nós. Deus já havia dito para aquele povo: eu vos entregarei a terra, mas ao ouvirem os relatórios dos espias, o texto aqui é de Números capítulo 13, anota também esse texto, os espias com medo, eles recuaram, e a história é trágica, porque eles permaneceram por 40 anos no deserto, porque eles tiveram medo de mexer algumas peças. O medo sempre vai criar desertos desnecessários. O medo, ele além de nos contaminar, ele vai nos levando para este lugar que talvez a gente imagine que seja seguro, mas não é. O medo sempre vai nos levar para um lugar como esse, que é desnecessário nas nossas vidas. Lugar de ficar rodando, como o povo ficou rodando por 40 anos. Porque o lugar que o medo vai mostrar para nós que é seguro, sempre será mentiroso, porque esses textos mostram para nós que a nossa única segurança, mesmo vivendo tempestades, desafios, a palavra é essa, única segurança é Jesus. Então, se o medo vai tentar te recuar, te colocar num lugar que não é aquela voz que Jesus está dizendo para você, ou te chamando para você obedecer, se você não vai atrás dessa voz, você vai atrás dessa outra voz, e o lugar nunca será o mesmo. O lugar de estabilidade, o lugar de segurança, só tem um destino, é Jesus. E a palavra que Ele tem para as nossas vidas, fora isso, é nós avançarmos no sentido contrário daquilo que seria seguro para nós. O olhar que define o resultado. Pedro, ele não afundou por causa do vento. O vento já existia antes. Ele afundou quando deu mais atenção ao vento. E o medo faz isso, ele vai nascendo quando a nossa mente calcula que a gente, de repente, poderia sustentar alguma dessas situações de uma forma diferente. Hebreus capítulo 12, 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. A fé, então, não é um sentimento forte, assim como o medo. A fé, a gente poderia dizer aqui, com base nesses textos, que é um olhar fixo. A fé é um olhar fixo. É você encontrar um alvo de uma palavra que você vai atrás com o seu olhar fixo. Nós ouvimos um testemunho maravilhoso ontem aqui, pena que não foi gravado, mas nós ouvimos uma história, a história do Fábio e da Vanessa. Eles contaram para nós, e a gente já acompanhou esse testemunho, essa tempestade, alguns anos turbulentos que esse casal passou. É lindo você ver o que acontece quando nós fixamos o nosso olhar numa palavra que Deus trouxe para nós. E eu sei que você tem palavras, você tem palavras de Deus, você tem palavras que Deus já falou ao teu coração, mas você tem palavras que Deus está continuando falando, gritando conosco de uma forma doce, mas gritando. Não sei se tem grito doce. Eu sei dar grito doce. Quando eu fico bravo, Minha esposa falou, Tentei, né? Então a fé, gente, além daquela definição que nós temos de Hebreus, a fé também é um olhar fixo. O que Jesus tem te chamado? Se você olha para essa palavra e você fixa os teus olhos, independente das situações, você pode classificar esse teu caminho, essa tua caminhada, como uma caminhada de fé. Mesmo quando Pedro cede ao medo, Jesus,
imediatamente estende as suas mãos. Jesus não repreende Pedro por ele ter saído do barco, mas por ele ter deixado o medo tomar lugar da sua confiança. Jesus, ele repreende Pedro quanto a isso. Por isso a importância dessa palavra para nós, igreja. Espiritualmente, o medo é um deslocamento da nossa confiança. É a nossa confiança sendo colocada num lugar errado. É a nossa confiança não mais num lugar que ela precisa estar nas nossas vidas. E o medo, ele tem essa força de deslocar a nossa confiança. Agora, talvez, a coisa mais importante dessa noite é nós entendermos se nós temos medo ou não. E do que nós temos medo? Porque eu não estou falando aqui de ter medo de barata, por exemplo. Que o Alex tem, né? A Sigrid, quando tem barata em casa, é ela que mata a barata. É verdade ou é mentira? É mentira? Não é você que mata, não. É que lá em casa acontece o seguinte: quando aparece uma barata, ela tem duas formas de morrer. A minha forma é requintes de crueldade, tipo assim, um gazinho para ela morrer e não deixar sujeira, nem rastro. Eu não gosto daquela gosma da barata. Se você gosta, fica com ela para você. Não gosto depois de limpar aquele negócio, não gosto. A barata pode passar e não tem problema. Mas a minha esposa, ela gosta da gosma da barata, entendeu? A barata está ali, ela vai chapuletar a barata. Pode estar na parede, pode estar na testa de alguém, pode estar em qualquer lugar. Ela vai dar uma chapuletada na barata. Então, eu não gosto. Eu prefiro, tipo assim, traçar um plano. Ela está ali, ela vai para lá. Daí eu ou pego um inseticida, ou faço uma armadilha. Mas fugiu, mas não deixou sujeira. Prefiro que ela fuja. Acabar com a barata, a gente não vai acabar nunca. Não é, você nunca ouviu falar sobre isso? Pode cair uma bomba nuclear, que as baratas, elas ficarão, elas permanecerão, não é verdade isso? Não é texto bíblico, mas a gente acredita nele, né? Então, não vai acabar a barata. Então, deixa a barata ir para o vizinho. Então, passa ali um veneninho na tua casa. Mas a história aqui, nem sei por que eu falei da barata. Não é esse medo que eu estou falando. Então, será que nós temos medo? Agora, faça uma autoanálise. Se você fosse passar por uma máquina de detecção de medo, você passaria ileso por essa máquina, ou essa máquina ia detectar alguns medos em você? Ia apitar muito, né? A gente precisa ser muito, muito assim, transparente com essa palavra. A gente precisa ser muito franco, porque eu vejo que aqui está um milagre dentro do milagre que aconteceu na vida de Pedro. Porque Pedro, ele não apenas ele foi resgatado, mas eu não sei se você já reparou que depois ele voltou a andar sobre as águas, só que segurando nas mãos de Jesus. Porque o texto fala sobre isso, Mateus 14:32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Ou seja, a cena é a seguinte: Pedro é chamado para andar com Jesus sobre as águas. Ele começa a andar, ele tira os seus olhos de Jesus. A fé dele nesse momento fraqueja. Por quê? Porque os seus olhos saem de Jesus e entra para a circunstância, entra para o vento contrário, entra para a tempestade. E nós podemos também agir dessa forma, nas nossas tempestades, nos nossos desafios, ou na nossa falta de coragem de obedecer à voz que está nos chamando a viver de uma forma como Ele está nos chamando a viver. Nós podemos agir assim, e quando nós tiramos os nossos olhos, seja em qual momento for, mas com certeza não foi um momento fácil, foi decisivo. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós também podemos afundar, mas aqui Jesus repreende o medo, Jesus estende as suas mãos e Jesus volta, ou melhor, Pedro volta
para o barco, andando com Jesus. Se Pedro estivesse no colo de Jesus, o texto ia falar que ia ser um milagre maior de Jesus, né? Jesus está andando sobre as águas, com nada a ver, né? Tipo um peso maior, nada a ver. Né? Porque o cara já está andando sobre as águas, não tem milagre maior. Mas, aqui então mostra que Pedro ele avança depois, que o medo foi repreendido da sua vida. Aquilo que ele não conseguiu fazer com o medo, ele faz depois, quando esse medo é repreendido na sua vida. Agora você já ouviu falar uma frase, vai com medo mesmo? Alguém acha o texto bíblico? Vai com medo mesmo. Se está com medo, vai com medo mesmo. Essa frase, ela soa bastante corajosa, mas ela carrega uma ideia que ela é perigosa quando nós olhamos para a Bíblia. E como ela relata o medo. Analisa comigo, eu já estou terminando. Se você está com medo de perder alguma coisa, talvez o teu choripã. O que essa frase acerta? Mas de forma incompleta. Ela tenta dizer que nós não devemos deixar o medo nos paralisar. De certo modo, lembra até Josué, não é? Capítulo 1, versículo 9, onde Deus diz, não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que fores. Até parece um pouquinho, né? Tipo assim, ai, vai, né? Mas a coragem que aqui a gente percebe é uma coragem que precisaria agir apesar do medo. Mas é uma coragem que ela precisa agir, quando é apesar do medo, é carregando o medo junto. O problema é que essa frase moderna, ela pode tirar Deus dessa equação. Porque ela sugere que bastaria força de vontade, quando na verdade a fé bíblica, ela é a confiança em alguém. O que a Bíblia ensina, então, é diferente. A Bíblia não diz, vai com medo mesmo. Ela diz, vença o medo pela fé. E aqui muda tudo. Porque eu não sei você, mas viver com medo, eu não quero. Avançar com medo, já confesso que já fui assim, né? Já vivi algumas experiências espirituais com medo. Mas o lindo de Jesus, que eu creio que foi revelado aqui ao coração de Pedro, quando o medo é repreendido da sua vida, é que ele não teria necessidade de dar nenhum passo, mas nenhum passo na sua vida, carregando essa coisa pesada, envenenada, que paralisa a nossa vida espiritual, que rouba os nossos passos, que rouba os nossos sonhos, chamada medo. A Bíblia vai mostrar para nós que existe uma esperança, quando nós optamos por este lugar de segurança chamado Jesus. A palavra de Deus não diz para nós irmos, mas nós vencermos. 1 João 4,18, no amor não há medo, não há medo, porque o perfeito amor, ele arranca e ele lança fora o nosso medo. Salmo 34:4, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me. Ele não ajeitou os medos em mim. Ele não me conformou para eu andar com medo mesmo. Ele não fez com que o medo fosse acomodado em algum lugar dentro de mim. Aqui, o salmista entende essa palavra de Deus que também mudou a sua vida. Ele livrou-me de todos, absolutamente todos os meus temores. E com medo mesmo é aceitar conviver com algo que Jesus já venceu e já nos chamou a caminhar dessa mesma forma,
livre. Livre do medo, mas como? Existe um lugar seguro. Jesus é o nosso lugar seguro. Deus não quer que a gente aprenda a conviver com medo, Ele quer que a gente aprenda a confiar nele e viver toda a nossa vida sem medo. Amém, igreja? O medo pode até estar presente. O medo pode até estar presente nas nossas vidas em alguns momentos, mas ele nunca poderá ser o motorista. Porque quando nós não confiamos é o que acontece. Ele dirige. Esse veneno chamado medo nos dirige. Porque quando nós somos paralisados, nós estamos sendo dirigidos. E eu finalizo. Queria chamar você a ficar em pé comigo agora. Finalizo. Essa palavra de Deus para nós. Que ainda nós gostaríamos de orar nessa noite. Sobre ela. É que existe algo que a Bíblia também vai nos falando. Que é prático para nós. Depois de entendermos tudo isso. De como finalmente nós podemos vencer, não nos acostumar, não conviver, mas como nós podemos vencer o medo. Na Bíblia, você pode procurar nela inteirinha, não existirão muitas razões, as quais Deus diz para nós não termos medo. Nós não vamos encontrar 20 razões para nós não termos medo. Nós não encontraremos pistas, nós não encontraremos fórmulas, nós encontraremos sempre a mesma palavra quando a Bíblia se trata de nós entendermos como se vence o medo. Porque essencialmente só existe uma forma de nós vencermos o medo, e ela está em Isaías capítulo 41, versículo 10. Que diz assim: não temas, não tenha medo, porque eu, o Senhor, eu estou com você. A gente já leu 1 João 4,18. A gente já entendeu que não se vence o medo tentando ser corajoso, mas descansando em um amor que nos traz toda a segurança que a gente precisa para avançar ou para se livrar do medo. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Jesus maravilhoso, amamos a tua presença. Amamos a Tua palavra, Senhor. Amamos a Tua palavra, Jesus. Tua palavra nos diz ainda em Filipenses 4, Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos ao Senhor. E nesse momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra, diante das nossas vidas, diante dos nossos momentos, Senhor. Mas nós também precisamos ser francos, Deus, nesse lugar onde é o lugar da verdade, que é a Tua presença. Pai, conosco ainda estão alguns medos. Medos que vêm de experiências que nós tivemos e no meio dessas experiências eles entraram, Senhor. Quando nós somos traídos, o medo entrou, Senhor. Quando nós somos machucados, o medo ele entrou. Quando nós somos surpreendidos por algumas situações inesperadas,
o medo entrou. Deus, quando nós, em muitos momentos, não acertamos naquilo que seria o próximo momento da nossa vida, e nós nos decepcionamos, o medo entrou, Senhor. Quando algumas das nossas decisões que pareciam ser as certas, Pai, não nos levaram para este lugar de segurança que é a Tua presença, e nós nos afastamos, Deus. Nós queremos confessar que nesse momento o medo entrou, Deus. Pai, mas a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra não nos deixa sozinhos, Senhor. O Senhor Jesus continua andando sobre as águas. O Senhor continua andando sobre as águas das nossas vidas. O Senhor continua visitando as nossas tempestades. O Senhor continua conhecendo o vento que está batendo sobre nós. O Senhor continua também repreendendo com essa voz doce de amor este medo que está dentro de nós e que é um veneno que nos paralisou em tantas áreas. Mas Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos chama a dar mais um passo de fé em direção à Tua presença. E nessa hora é para nós termos o medo repreendido das nossas vidas. É o que nós queremos fazer agora, Senhor. Enquanto nós adorarmos ao Senhor com essa música que será levantada para a glória do nome do Senhor que está neste lugar, andando sobre as nossas águas, eu queria convidar você a vir aqui à frente, se você entende que você precisa, que o medo que estava te acompanhando, seja ele qual for, o medo que te envenenou e você tem carregado ele. Se você entende que você precisa que esse medo seja repreendido por Jesus da sua vida, vem aqui à frente enquanto nós cantarmos, porque é a voz de Jesus que será liberada neste lugar para repreender, calar o medo e fazer com que você vença. Deus te trouxe aqui nessa noite para você vencer o medo. Dê esse passo, é um passo único que o Senhor te chama, porque a fé é você voltar a olhar para Ele, para Jesus, e algo é liberado neste lugar da fé. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sou mais escravo do medo, sou filho. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Cantar, sou filho de E não é isso que o Senhor tem para você. O Senhor me lembrou de alguns versículos que falam que o Senhor não te deu espírito de escravidão, mas de equilíbrio, de poder. E outra visão também que eu via era alguém em posição de liderança, não sei se agora ou em algum momento da sua vida que passou. Eu via como se a pessoa estivesse fazendo uma poda em alguém, e quando ela estava fazendo a poda, ela se cortou. E esse corte, ele ainda sai pus, e ele ainda dói. E o Senhor me dizia que algumas pessoas que estiveram nessa posição de liderança, que foram feridas enquanto estavam fazendo uma poda, ordenada pelo Senhor, inclusive, essas pessoas ainda têm medo de exercer os seus chamados, os seus propósitos, porque essa ferida ainda está aberta e ela ainda sai pus. E eu via muitas cadeias durante a pregação, muitas cadeias. Eu realmente acho que essa palavra, ela exatamente para esse momento, e eu oro para que essa palavra entre no teu coração. E uma coisa que eu sentia de Deus é que
se você se identificou com alguma dessas duas coisas aqui que eu falei, para você pedir ajuda. Porque o medo, ele tem te aprisionado a ponto de você não pedir ajuda. Porque você está fugindo de sentir e de ver essas coisas, mas você precisa de ajuda. Porque o que o Senhor tem para você não é uma vida de sofrimento, não é uma vida de dor, mas é uma vida de liberdade, é uma vida de sonhos e de propósitos. E você só vai viver os propósitos e os sonhos se você enfrentar o medo e se você colocar Deus no trono da sua vida de novo. Amém. Aleluia. Eu não sei se você consegue ler ali, ó, a letra bem pequenininha, mas onde há avivamento, canta-se muito. A gente vai fazer algo profético agora, terminando esse tempo. Nós vamos declarar essa palavra sobre as nossas vidas, todos nós. Se possível, fique em pé junto comigo. Ato profético. Aleluia. Levanta as tuas mãos enquanto os irmãos começarem a adorar e declara essas palavras para a tua vida em nome de Jesus. Seja alcançado por essa palavra agora. O teu coração seja alcançado agora por essa palavra. Para você não se distrair, fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e verbaliza, canta essa palavra sobre a tua vida. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Jesus, nós te amamos, Jesus. Amamos a tua voz que nos chama para mais perto de ti. Que o teu amor, Jesus, que o teu doce amor, Pai, seja revelado de uma forma profunda para cada um de nós, Senhor, durante essa semana. Que o teu amor, Jesus, que lança fora o nosso medo, mas também revela o teu amor, que nos traz segurança, seja revelado de uma forma dupla, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e é o que nós vamos buscar entender, Deus, nessa semana, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus, que você seja muito abençoado durante essa semana, com o amor de Deus. A gente tem o nosso Sábado Café aqui do lado, luzinha nova, meu Deus, né?